falar sobre a oração que chega ao coração do Pai. Fazem 23 dias eu passei por uma intervenção cirúrgica de emergência, retirei o apêndice, andei sentindo umas dorzinhas aí essa semana, porque falei, já estou boa, vou começar a fazer as coisas. Aí senti um pouco de dor, porque como não está cortado por fora, foi por vídeo, então dá a impressão que tô bem, né? Tô bem, uhul, vamos que vamos. E aí, a gente tem que lembrar que operou, mas está tudo bem. Oração que chega ao coração do Pai. Todos nós queremos que as nossas orações cheguem ao coração do Pai. O objetivo de todo cristão é orar e as nossas orações serem respondidas, né? Mas como orar para que as nossas orações sejam respondidas? Tiago 4, versículo 3, diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, eu achei interessante esse versículo, que ele começa com a palavra, quando pedem. Quando pedem? Então, às vezes nós não pedimos. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Quando pedem. Eu achei engraçado essa palavra, quando. Quando pedem. Então, às vezes você não ora. Ou você ora ou você não ora. Jesus era um homem de oração. Ele passava a noite inteira orando. Nós vemos aqui Marcos 1, 35, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, ainda estava escuro quando Jesus estava ali orando. Lucas 6, 12 a 16 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então, Jesus orava, passou a noite inteira orando para poder escolher os seus 12. E Jesus também gostava de subir no monte. Quem aqui já subiu no monte? O monte é muito legal, né? Quando eu era mais nova, eu ia muito no monte. E caía lá no barranco, escorregava na lama quando chovia, a gente ia para o monte chovendo e tudo, voltava com lama até nas orelhas. O pé tudo ficava eslameado, às vezes saía escorregando lá e enchia de lama até a calça. E era muito gostoso orar no monte. Eu sinto saudade, mas eu tenho medo de não conseguir mais subir o monte, porque a gente vai ficando mais velhinho, vai ficando mais difícil. Ultimamente eu abaixo e eu fico, não consigo levantar, alguém me ajuda. Ainda mais com esse monte de operação que eu sofri esse ano. Eu estava me recuperando de uma, falei, agora eu vou voltar a fazer exercício. Fiz outra cirurgia. Então, está bem difícil, assim, exercício físico, para mim está difícil. Então, subir um monte é para jovens, né? Então, você que é jovem, suba no monte para orar, vai lá orar, porque é muito bom orar no monte. Quem gosta aqui de orar de madrugada, orar de noite, passar a noite inteira orando? Quem aqui vem nas vigílias? O povo animado aqui, hein? Muito bom. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
Então, Jesus falava muito com seus discípulos sobre oração. E nós temos um exemplo aqui de um pastor chamado George Miller, que leu a Bíblia 200 vezes, sendo que 50 vezes foi de joelho. 200 vezes eu achei demais, agora 50 vezes de joelho eu achei um pouco exagero, né? Ler ajoelhado é difícil. E ele cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs. E ele tinha um lema, um salmo para a sua vida, que é o Salmo 68:5, que diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Então ele tomou esse salmo para a vida dele e confiava que se Deus é pai dos órfãos, ele vai cuidar dos órfãos. E ele era um homem tão de oração, que uma vez ele estava orando e a rainha da Inglaterra foi visitar ele. E alguém bateu na porta e falou: pastor, a rainha da Inglaterra está aí, querendo falar com você. E ele respondeu: fale para ela que eu estou conversando com o Rei dos Reis e não posso atendê-la agora. Que demais, né? E numa certa manhã, ele estava em um dos orfanatos que ele fundou, e não tinha comida nenhuma no orfanato. E aí todo mundo desesperado, e agora como que nós vamos fazer? Como que nós vamos alimentar 1.000 órfãos? E ele entrou no quarto e orou assim: Pai dos órfãos, não tem pão. Pai dos órfãos, não tem pão. E de repente apareceu um monte de carroça cheia de pão e falou: olha, a gente foi entregar esses pães lá no palácio, só que acharam que assou demais o pão. Então, para não jogar fora, a gente veio trazer aqui no orfanato. Aí ele falou assim: não, os pães não assaram demais. Deus ouviu as nossas orações. Então, é assim que tem que ser as nossas orações, respondidas mesmo por Deus. No Sermão do Monte, Jesus advertiu seus ouvintes contra ostentação farisaica, a repetição pagã, porque as pessoas repetiam orações e achavam que de muito repetir seriam ouvidas. E ele recitou um modelo de oração, e eu quero ler para vocês o modelo da oração de Jesus, está em Mateus 6, de 5 a 15. Eu vou colocar meu óculos que eu enxergo melhor. Mateus 6, de 5 a 15, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, vamos orar junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.
Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então essa oração começa com uma petição. O Pai é nosso, não é meu Pai, é Pai nosso. Por isso, quando a gente ora em unidade, a oração é melhor. Por isso que eu fiz grupos de 3 aqui, para a gente estar orando junto. Porque o Pai é nosso, não é só meu, nem só seu, é nosso. E Ele é santo, santificado seja o seu nome. Você sempre tem que lembrar que Deus é santo, porque lá no céu, os anjos ficam, tu és santo, 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 santo. Deus é santo. Venha o teu reino, a gente sempre pede para vir o nosso reino, né? A gente pede saúde, riqueza, esposa, marido, filho, casa, posição, emprego, tudo meu reino, coisas para mim. Mas pedir que venha o teu reino é estabelecer o reino de Deus sobre as casas. É vestir as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, e em cada casa estabelecer o reino de Deus. Isso é, venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Isso é uma questão de obediência. Tem aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Os que obedecem vão para o céu, os que não obedecem vão para o inferno. Desta maneira. Pessoas com problemas de bastardia, ou seja, pessoas que não tiveram um pai presente, têm mais problemas de obedecer. Por quê? As pessoas que têm problemas de bastardia, elas sofrem rejeição. E essa rejeição faz com que as pessoas se defendam. Então, toda vez que o líder vai exortar essa pessoa, a pessoa se arma para se defender. Por quê? Ela acha que o líder está atacando ela e não exortando. Então, quando o seu líder te exortar, ele não está te atacando, ele está te exortando. E a exortação faz parte da nossa educação espiritual. Tá? Então, mas é uma reação até inconsciente do bastardo. Toda vez que o líder chega repreendendo alguma coisa, a pessoa já se arma e às vezes já reage violentamente, rejeitando aquilo que o líder está falando. Eu mesmo detesto ser repreendida, confesso. Nas mínimas coisas, se a comida ficou ruim, eu fico, como assim? Já quero me defender. Não, mas é por quê? Então, é uma defesa, né? Uma defesa que a gente tem de querer se defender, de não sentir a dor da rejeição. A gente não quer sentir a dor da rejeição. Então, a gente se defende. O bastardo também tem outros demônios que são associados à bastardia, que é abuso sexual, imoralidade, adultério, fornicação. Então, as pessoas que têm problema de bastardia, esses demônios perseguem a vida dela para que ela tenha uma vida de pecado. Então, essas pessoas têm que ter mais cuidado ainda e serem realmente mais exortadas do que as outras, por conta dessa associação de demônios que vai enrolar na vida dela. Porque se ela é uma bastarda, a missão do diabo é fazer com que o filho da pessoa seja um bastardo também. Entende? Então, esses demônios, eles se associam para acabar com a vida dessa pessoa. Então, a gente tem que ter bastante firmeza em tornar essas pessoas obedientes.
Você tem que obedecer teu líder, obedecer teus pastores e principalmente obedecer Jesus, é claro. Então não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E pelo pão nosso de cada dia, o pão diário, a provisão. A provisão. Aqui eu quero que você entenda que Jesus é o pão partido na mesa. Jesus é o pão partido na mesa. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, que o menino tinha 2 peixinhos e 5 pães, todo mundo falou assim: uau, esse é o cara, meu, ele encheu a nossa pança, cara, deu comida para nós, uau, vamos proclamar esse cara rei, ele vai resolver os nossos problemas, uau. Jesus, ele alimenta sim você. Não vai faltar comida na tua mesa, porque nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele realmente supre as suas necessidades. Mas logo depois que ele multiplicou os pães e os peixes, ele quis deixar muito claro que ele não veio ali só para alimentar a multidão. Ele começa um discurso que levou 5.000 pessoas embora imediatamente. E eu vou ler para vocês o discurso de Jesus, que ele realmente queria se revelar como o pão partido na mesa. Está em João 6, 51 a 58. João 6, de 51 a 58. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Aleluia! Você tem que entender que Jesus é o pão que desceu do céu para te dar vida eterna. Vida eterna, que isso é o mais importante de tudo. Jesus veio para te dar vida eterna. Jesus veio para te salvar pelo perdão dos pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, você tem que ter uma vida sem carregar gente no ombro. Eu não vou colocar ninguém aqui para eu carregar assim, ó, porque eu acabei de operar. Não dá. Mas quando você não perdoa a pessoa que te ofendeu, é como você levasse as pessoas nas costas com você. É um peso muito grande guardar rancor, guardar ódio das pessoas. Então perdoe as pessoas, porque assim como Deus nos perdoou, Ele perdoou todos os seus pecados. Por que você não pode perdoar? Então perdoe. Proteção do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Ai, pastora, não teve como não pecar, porque olha, pecado era muito irresistível. Olha,
Deus dá livramento. Aqui está o pecado, aqui está o livramento. Você escolhe ir para cá ou ir para lá. É assim, simples assim. Simples assim. Não era um pecado irresistível. Não, dá para resistir sim. Você decide. A decisão está na tua mão, de viver uma vida de pecado ou se desviar do pecado. É o seu dedinho que vai lá na pornografia. É os seus pezinhos que vai lá caminhar no motel. É as suas mãozinhas que passam a mão nas coisas. E dá para desviar. Na hora que vem a vontade de pecar, Deus mostra um caminho para cá e um caminho para lá. É uma coisa impressionante. Impressionante. Deus sempre dá o escape. Jesus ensinou a oração aceitável e eficaz. Vou ler de novo a oração do Pai Nosso, só que ele tem um outro desfecho aqui. E a gente vai orar de novo, tá bom? Lucas 11, de 1 a 13. O ensino de Jesus da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês oraram, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, agora eu falo: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Por isso digo, peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluia! O poder da importunação. Bata e a porta se abrirá. Bata na porta de Deus, 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 bata na porta de Deus. Bata na porta de Deus. Que aquele que abre, aquele que bate, a porta abre. Você tem batido na porta de Deus? Tem batido na porta de Deus? Importunando Deus? Não, Deus, eu quero. Esses dias eu vi um vídeo, aqueles vídeos que coloca a criança com os M&M, para testar se ele come ou não come antes. Aí a mãe colocou um potinho cheio de M&Ms, e a criança, M&Ms? M&Ms, você gosta muito, não gosta? Gosto. Devia ter 2, 3 aninhos, 2 ou 3. Então, só que a mamãe vai no banheiro, e quando eu voltar, aí você pode comer, tá bom? Tá bom? Aí ele mexeu no potinho, assim, aí ele ficava, mamãe, tá vindo, mamãe? Aí a mãe não respondia nada. Tá vindo, mamãe? 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 Mamãe, tá vindo?
estou no banheiro, espera um pouco. Mamãe, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não sei quem viu esse vídeo, mas muito engraçado. Aí ela aparece assim, ele, agora pode comer? Agora pode comer. Ele comeu só na hora que ela permitiu, muito bonitinho. E assim, você tem que ficar, Deus, está vindo, Deus, está vindo, está vindo, está vindo. Deus, 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 minha bênção, minha bênção, minha bênção. E assim, você tem que bater na porta de Deus, bata na porta de Deus. Porque um amigo estava lá, egoísta, né? Estou no meu quentinho, na minha caminha aqui, meus filhos estão tudo deitados. Ai, não quero levantar, não. Aí o cara ficou, vizinho, amigo, por favor, abre a porta, eu preciso de pão, preciso de pão. Ei, amigo. Aí falou assim, que é? Você quer pão, quer manteiga, quer o leite, quer o café? O que mais você quer? Quer sucrilhos, iogurte, presunto e queijo? Vai, leva tudo, vai, para de me encher. A gente, para não ser importunado, a gente dá tudo que a pessoa quer. Deus vai abrir a porta para você. O céu vai abrir para as bênçãos de Deus na sua vida, se você bater na porta de Deus. Mas o desanimado diz, não sei onde fica a porta de Deus. Porta de Deus? Onde fica a porta de Deus? Não sei onde fica, não sei. Jó 23, de 3 a 9, diz assim, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse, analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Assim, onde que está Deus? Está à direita, está à esquerda, está aqui, está ali. Será que Deus está lá na igreja? Não sei, não sinto nada, não sinto mais a presença de Deus. Eu não sei onde que Deus está. Eu não sei se Deus está aqui na CQL, não sei se Deus está em outra igreja, não sei. Não sinto nada. Se você tivesse comunhão diária com Deus, você sentiria a presença dEle todos os dias. Porque quando Deus foi lá atrás de Adão, Deus se encontrava com Adão todos os dias no paraíso. Aí, de repente, Deus vai lá e fala assim, Adão, cadê você? E Adão atrás das árvores. Sabe por que Adão estava atrás das árvores? Porque ele estava em pecado. Será que você não está se escondendo de Deus, por isso você não quer se encontrar com Ele? Porque se você se encontrar com Ele, você vai ter que confessar o seu pecado a Ele? Não tenha preguiça de bater na porta de Deus, porque Ele vai abrir a porta para você. Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Seja persistente, não desanime. Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim,
A parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuar fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Seja persistente, irmão. Persistam na oração, porque Deus ouve. Pode demorar, mas Deus ouve. De tanto você insistir, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai resolver o teu problema. Ele vai entrar com solução na suma vida. Porque Ele é Deus, e Ele é Deus bondoso. Ele não é um Deus que você pede um peixe, Ele te dá uma cobra. Não é um Deus que você pede um ovo e Ele te dá um escorpião. Esse não é Deus, porque as pessoas falam assim: se Deus fosse Deus, as criancinhas não passavam fome. Mas é o homem que provoca a fome na terra. Não é Deus que provoca. Não é Deus que faz injustiça. Deus é justo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Seja persistente. Concordância, ora em concordância, Mateus 18, 19. Também digo, se de 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Por isso que nós oramos aqui em 3 pessoas, porque quando nós oramos em concordância, Deus ouve as nossas orações e responde. Porque nós estamos orando junto e Ele gosta da unidade. Fé robusta, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você crê? Você crê? Você crê que Deus vai responder a sua oração? Creia, creia, creia. Creia no Senhor. Grande expectativa. João 16, de 23 e 25. Naquele dia vocês me perguntarão. Vocês não me perguntarão mais nada. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Peçam em nome de Jesus. Peça em nome de Jesus. É o que Ele manda, pedir em nome de Jesus. Esse ensinamento de pedir em nome de Jesus, Ele deu antes da véspera da paixão dele. Jesus orava sozinho, Jesus orava na companhia de discípulos, Jesus tinha comunhão secreta com o Pai. Você precisa ter comunhão secreta com o Pai. Comunhão secreta com o Pai. É preciso ter. Cadê a Cristina? Eu tenho aqui o meu caderno de oração. Cristina vai segurar para mim aqui. Pode virar para o pessoal ver. Ele tem uma moça aqui, eu ganhei ele, a capa é de madeira. A presbítera Arlete fez para mim ele. E aí, logo na primeira página, quem nós temos? A minha cobertura espiritual, pastor César e pastora Cláudia, e um pouco da família.
Não todos, porque eu não achei foto de todos. As minhas viagens inesquecíveis e que eu quero fazer de novo. E algumas coisas que eu quero comprar, tipo o meu robozinho, que eu quero ter um robozinho que limpe a casa, e um ferro que vende na mesma loja, que é a loja Polishop. Do Polishop. Meu sonho é ter um robozinho. Então, eu coloquei aqui o robozinho que limpa a casa. Mas aí eu entrei na loja para ver o robozinho e vi um super ferro que é mais caro que o robozinho. Falei, nossa, esse ferro também é um robô, não é? É um ferro assim que passa igual lavanderia, sabe? Igual tinturaria, assim. E ele não gruda em nada. Se você esquece em cima da roupa, ele desliga sozinho. É tipo um robô também, o ferro. Mas ele é mais caro que o robozinho. E aí tem pedidos das minhas 12 aqui. Também tem um lugar que eu quero ir, que é no Amazonas, que eu quero conhecer o Amazonas. Segurei. Mais pedidos das minhas 12. E foto da casa, que acho que Deus quer me dar uma casa, algumas pessoas que eu quero que se convertam, um neto menino eu quero, mas se vir menina também eu vou ficar super feliz, porque eu sou muito feliz com a minha neta Isabela. Foto da Isabela, os pedidos para ela, aliança de milagres que a gente faz, foto do meu marido, para orar. Pelo casamento, eu oro todo dia, Senhor, aumenta o meu amor pelo Rairine, porque o amor nunca é demais. Mas, tá bom. Então, você pode ter o seu caderno. Tá bom. Obrigada. Você pode ter o teu caderno de sonhos e colocar os teus sonhos, né? Eu oro muito para Deus me dar uma casa, mas eu não sei porquê, Deus, a última casa que eu mudei de uma casa para outra, Jesus sentou do meu lado e ficou perguntando como é que eu queria a minha casa, que eu ia alugar. Aí eu falei detalhe por detalhe. Quando eu cheguei no apartamento, era exatamente tudo que eu tinha orado, era a casa. Só que o que acontece agora, eu estou querendo vender a minha casa em Poá para comprar outra. E Jesus continua com essa mania de sentar do meu lado e ficar perguntando como é que eu quero a casa. E eu não consigo definir como é que eu quero a minha casa. E eu acho muito interessante Jesus querer saber dos detalhes, mas eu acho que Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida, porque Ele é um Deus muito amoroso, muito amoroso. Uma das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida foi quando minha mãe estava para morrer, porque naquele ano nós tiramos férias em janeiro, como geralmente a gente faz, e a CQL já existia nessa época. E eu fui acordada à noite, muito atribulada, assim, eu falei, nossa, uma coisa ruim vai acontecer, e acordei angustiada, e eu falei assim, Deus, vai acontecer alguma coisa com meu pai? Ele falou assim, não, vai acontecer com a sua mãe, eu vou levar a sua mãe esse ano. E eu falei assim, nossa, coisa da minha cabeça, que loucura, não sei o quê, mas fiquei com aquilo na cabeça. Voltei das férias, passei na minha mãe, falei, olha, Deus me falou que vai te levar. Ela falou para mim, eu sei, Deus falou comigo já também. Eu falei, não, isso é mentira, isso é invenção da nossa cabeça, não. E aí, em junho, ela ficou ruim, a gente achando que ela estava depressiva. Eu falei, mas como assim minha mãe é depressiva? Minha mãe sempre foi uma pessoa para cima, conversava com todo mundo, parava todo mundo na rua para conhecer. Por isso que ela conhecia Poá inteirinho.
Oi, Antônia, oi, Antônia. Todo mundo conversava com ela, e eu, ai, mãe, você vai parar de novo para conversar? Ai, minha amiga, não sei o quê. E aí, diagnosticaram um tumor maligno, e eu estava na igreja do pastor Marcos Tomasi, e lá estava o pastor Filomeno, que morreu esses dias também, e eu pedi para ele orar, e Deus falou assim, não peça para ele orar, porque eu já falei para você que eu vou levar sua mãe, não adianta nada você pedir para ele orar. Falou claramente, eu vi, a gente não vê assim claramente Deus falar, mas algumas vezes a gente vê claramente, eu vi claramente Ele falando, e aí, a gente decidindo se operava, se não operava, mas eu naquela angústia, não queria falar para o meu pai, não queria falar para o meu irmão, que Deus já tinha falado para mim, e eu estava na mesa, tomando sopa com meu pai, com meu tio, falei, ela foi embora, foi embora agora. E aí começou a me dar vontade de chorar, meu tio falou assim, para menina, que besteira, ela vai operar e vai ficar boa. E aí recebemos uma ligação, vem para cá, vem aqui, e nós chegamos lá, e foi a primeira resposta, né, que a gente pediu para o Senhor, Senhor, cura minha mãe, ele falou, não vou curar. Eu acho que é um dos momentos mais horríveis, né, na nossa vida, quando você pede algo a Deus e Deus fala assim, não vai ser do jeito que você quer, vai ser do meu jeito. E aí entra, né, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Foi um momento bem difícil na minha vida, mas é mais difícil nos primeiros dias, depois a gente se acostuma com a falta da pessoa, né? Se acostuma um pouco, a gente sente falta, mas é mais fácil suportar com o tempo. Em outros momentos, a gente estava em casa fazendo uma salada, eu fui procurar o azeite e não tem mais azeite. Aí, bate alguém no portão, olha, estava passando no mercado, e aí Deus falou para mim, vai comprar o azeite melhor do mercado e leva para o meu servo. Eu falei, como assim, Deus? Como que o Senhor move uma pessoa a comprar um azeite? Só porque está faltando azeite, o Senhor move alguém para levar um azeite na casa do pastor. Em outros momentos, assim, aqueles momentos onde o orçamento é apertado e você não tem dinheiro para nada, só para comprar o arroz, o feijão e o óleo, e aquilo que você compra, e compra uma sardinha, porque caso falte a mistura, você faz uma torta rápida, põe a sardinha no meio lá, enche de tomate e de cebola, e fica uma tortona. Se ninguém fez isso ainda, pode fazer que dá certo. Fica bom. Aí vai alguém na tua casa e come a torta inteirinha, ainda por cima. Só porque você não tem nada mais para comer naquele dia. E vem uma pessoa e traz uma cesta de coisas gostosas para você. Sim, um mimo do Senhor na sua vida. Então, passei por momentos assim, de provar a providência do Senhor na minha vida, através da oração. A oração pode ser feliz, alegre, de agradecimento, de poder, de luta, de desespero, de gemido, de esperança, silenciosa, calma, barulhenta. Não importa como você ora, o importante é que você tenha uma vida de oração. Pastora, quantas vezes eu tenho que orar? Ora o máximo de vezes que você puder. Se você tem dificuldade de orar, ore de manhã, na hora que você acorda, na hora que você vai tomar, antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, antes de dormir. Estabelece horários para você lembrar de estar orando, mas ore sem cessar. Ore o tempo todo. Ore por qualquer motivo. Tenha uma vida de oração. A única oração que não vale é a oração desanimada.
Aquela oração que você duvida da bondade de Deus. Ai, será que Deus é bom mesmo? Será que Ele está ouvindo a minha oração? Será que Ele me ouve? Será que Ele é bom mesmo? Será que Ele não é indiferente? Será que Deus não é sem coração? Como é que pode Deus levar uma criancinha assim tão bonitinha? Às vezes as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Você tem esperança nas horas tenebrosas da sua vida? Você lembra de Deus, ora a Ele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus entregou seu filho para morrer. A morte não parece uma coisa ruim? Mas Jesus morreu para nos salvar. E isso foi um propósito muito bom. E depois Ele ressuscitou. Deus usa até Satanás para cumprir os seus propósitos. Ele usa. Lucas 22, 31 e 32. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Deus também dá autoridade para Satanás agir na nossa vida, mas sempre dá o escape, como eu falei, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, como eu falei, Deus sempre dá o escape. O pecado está aqui, você pode ir para o outro lado ali, sem problema nenhum. Aquilo que parece mal, às vezes pode se transformar em uma coisa boa. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Contando a história de José do Egito, que foi levado como escravo para o Egito, vendido como escravo aos seus irmãos, e se tornou governador do Egito, e lá sendo governador, ele pôde salvar a vida dos irmãos. Deus sabe de tudo o que acontece. Salmo 93, 1, vamos ler junto? O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Salmo 99, 1, de novo. Vamos repetir. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina na sua vida, o Senhor reina na sua vida, o Senhor reina na sua vida. Moisés estava no palácio, foi para o deserto e depois libertou o povo para a terra prometida. Daniel estava no palácio, foi para o cativeiro. José estava na casa do pai, foi escravo e depois se tornou governador do Egito. Deus é por você, meu irmão. Deus é por você. Deus está cuidando da sua vida. Deus é por você. Romanos 8, 31 a 39 diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler também esse juntos, vamos? É legal ler junto. Vamos lá, de novo. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará com ele de graça todas as coisas?
que fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou Covid? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus cuida de nós, Deus cuida de nós. Mateus 6, 30 a 34. Vamos ler junto de novo, que eu gostei de ler junto. Vamos lá. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aleluia! Deus cuida de nós. Quando o Aron e a Andressa eram pequenos, tinha uma música que falava: Deus cuida de mim e da mamãe também. Deus cuida do papai e cuida muito bem. E quando a noite vem, logo vou deitar. Deus não me deixa chorar. Vem cuidar de mim. E quando a noite vem, logo vou deitar. Deus não me deixa chorar. Vem cuidar de mim. Você lembra como o Aron cantava? Deus cuida a mim, mamãe bem, o papai bem, bem, bem. Ele cantava assim, porque ele não sabia falar direito. Mas Deus cuidou dele, e hoje ele fala mais do que... Às vezes eu falo, Senhor, você está falando ainda, Aron? Fala muito. Deus cuida de nós. Tem outra musiquinha também que é: leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. É assim, irmão. Leia a Bíblia e faça a oração. Essa é a sua missão como cristão. Eu sei que todo mundo sabe aqui que tem que orar, mas Deus falou, fala sobre a oração com a minha igreja. Gostaria que vocês estivessem orando pela pastora Andressa,
nesses dias, apoiando a candidatura dela. O máximo que vocês podem, se cada um aqui conseguir 100 votos para ela, a gente ganha, a gente entra lá. Vamos entrar lá para reinar na cidade de Santo André. E esse é o nosso sonho. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. E estamos aí na batalha. Eu quero que você venha aqui, aquele que quer ter uma vida de oração, que quer imitar Jesus, ser um homem ou uma mulher de oração. Irmãos, orem, seja um homem de oração, um homem como George Miller, que orava e Deus atendia instantaneamente as orações que aquele homem fazia, porque ele tinha vida diária de oração com Deus. Que você possa buscar ter essa vida de oração com Deus. Baixa a sua cabeça agora, vamos orar. Senhor, nós te pedimos, Senhor, queremos ser como o Senhor orava de madrugada, o Senhor orava a noite inteira. Ó Deus, nos faz ser como, parecidos contigo, Jesus. Queremos ser como o Senhor, que orava, que tinha comunhão com o Pai. Ó Deus, faz-nos, Senhor, lembrar do Senhor nas madrugadas. Nos acorde para orar junto com o Senhor. Nos mantenha acordados para orarmos a noite inteira com o Senhor. Antes das nossas refeições, Senhor, que possamos agradecer o pão partido na mesa, que é o Senhor que nos dá vida eterna, que lembremos que o Senhor é o verdadeiro pão, o pão que desceu do céu para nos dar a salvação. E na hora do almoço, Senhor, que possamos orar também no jantar e antes de dormir, o tempo todo, Senhor, orando, te buscando, Senhor. Aqueles que têm pedidos de oração aqui de cura, Senhor, vai curando, Senhor, em nome de Jesus. Nós acreditamos que Tu és um Deus de milagre, aquele que opera sinais e maravilhas no nosso meio. Vem com a Tua cura, Senhor. Aqueles que têm pedido salvação dos familiares, Senhor, traz salvação, Senhor, salva, Senhor, esses perdidos, Senhor, em nome de Jesus. Salva os nossos amigos, os nossos parentes, Senhor. Salva, Senhor. Salva a cidade de Santo André, Jesus. Nós te pedimos, Pai, venha com salvação. Que o Teu reino seja estabelecido sobre a cidade de Santo André, Senhor. Que o Teu reino seja estabelecido na cidade de Santo André, Senhor. Coloca lá, Senhor, o Ailton como prefeito, a pastora Andressa como vereadora, Senhor, e outros servos Teus que se candidataram, Senhor, que são servos do Senhor, que possam entrar, Senhor. Ó Pai, governa essa cidade, Senhor. Tira de nós toda injustiça, Senhor, toda malignidade, Senhor Jesus. Porque a nossa cidade, Senhor, pode ser muito melhor do que ela é, Senhor. Na educação, no emprego, Senhor, na saúde, Senhor Jesus, na cultura, Pai, em todas as áreas, Senhor, que a Tua cidade precisa, Senhor. Coloca governantes justos e honestos, Senhor, nesta nação, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Coloca no nosso coração um sentimento de se envolver com a política, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, uma vontade de querer que a nossa cidade melhore, Pai. Ó Deus, não tem outra maneira a não ser pelos políticos, Senhor. Por isso que possamos entender, Senhor, a urgência desse momento, Pai. Ó Deus, abençoa os Teus servos, Senhor, trazendo emprego, aqueles que estão procurando emprego, abra as portas de emprego, Senhor. Aqueles que estão procurando esposa, que encontrem suas esposas, aquelas que querem marido, que encontrem o marido, Senhor Jesus. Que famílias sejam feitas, Senhor, nessa igreja, Senhor. Ó Pai, abençoa a nossa igreja, Senhor. Nos dê uma semana de vitória, Senhor, de alegria, de esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém, Senhor.
pode voltar para os seus lugares.